Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Eu tenho sido alguém bem antecipado com algumas coisas desde que eu sou pai. Então, por exemplo, há 15 dias atrás eu estava dirigindo para o trabalho e estava pensando no que eu falaria hoje na ceia, até porque eu não sei como vai ser o dia de amanhã, né? Não sei se eu vou dormir 1 hora, 2, 3, 4, se ele vai chorar, se ele vai mamar, a gente não sabe. Então eu tenho me antecipado como eu nunca fiz. Naquele momento que eu posso, eu tenho feito tudo que eu consigo enquanto ele dorme, enquanto ele está naquele momento do Caio e a mãe dele. E há 15 dias atrás, irmãos, eu dirigia para o trabalho e eu fiquei pensando sobre ceia. E é assim, é fácil e difícil falar na ceia, porque o tema se repete todo primeiro domingo do mês, e nós temos que ter aí uma criatividade para compartilhar algo com você, para expressar aquilo que representa olhar para essa mesa nessa noite, olhar para o pão e olhar para o cálice. E enquanto eu dirigia, eu cantava uma música muito velhinha, eu tenho certeza que o Paulo gosta muito dessa música, do Asaf Borba, que começa dizendo assim: eu sei que foi pago um alto preço. É a primeira frase dessa música. E essa música, o cantor está dizendo: eu tenho a consciência de que um alto preço foi pago. E quando nós olhamos para essa mesa, o pão e o cálice, nós então conseguimos pensar que realmente um alto preço foi pago, para que eu e você, irmãos, pudéssemos estar aqui nessa noite participando, compartilhando esse pão e compartilhando esse cálice. E por mais que nós possamos afirmar, cantando junto a essa música, que nós sabemos que foi pago um alto preço, eu me perguntei: quanto eu consigo pensar sobre esse preço? Qual foi esse preço alto pago por Cristo? E nós podemos responder de forma rápida que o alto preço foi a morte. Mas além da sua morte, irmãos, Jesus passou por outras coisas, por outras situações. Jesus se sentiu abandonado até por Deus, abandonado pelo Pai naquele momento da cruz. Jesus pagou o preço da ignorância nas pessoas que estavam ao seu redor, do seu próprio povo. Não foi entendido, não foi compreendido, as pessoas não reconheciam Jesus como Messias. Jesus pagou alto preço da incompreensão, irmãos. Ele tinha que sempre chamar seus discípulos e explicar novamente. Falar: vocês não entenderam o que eu falei? Então vem cá. O que eu falei foi isso. Jesus pagou alto preço da hipocrisia. Jesus teve muitas situações durante o tempo que ele esteve aqui, sofrimento, privações. Talvez tudo isso, irmãos, seja um conjunto desse alto preço pago naquela cruz. Nós sabemos e temos o relato bíblico dos 3 anos de ministério de Jesus, mas durante talvez os seus outros 30 anos que ele passou, irmãos, quando ele era criança ainda, ele deve ter passado por situações. Eu gosto de pensar, irmãos, naquela situação onde Jesus vai com a sua família para uma festa, e a família volta e esquece Jesus, e quando eles vão buscar Jesus, Jesus está no templo, falando ali com os doutores da lei, ensinando aqueles homens, e Jesus tinha poucos anos, e eu gosto de pensar que naquele momento Jesus já tinha capacidade, já tinha condições no entendimento, já tinha ali bagagem, já sabia tudo. Jesus era Deus, ele era um menino, mas ele era Deus, ele já tinha condições ali de ser o Messias, mas ele espera a hora perfeita, ele espera a vontade de Deus. Jesus pagou o preço de não fazer a sua vontade. O alto preço que Jesus pagou foi também não fazer a sua vontade. E quando ele está prestes a ser crucificado, irmãos, o cálice era muito pesado, e mais uma vez ele clama ao seu pai e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Talvez, irmãos, nós não podemos imaginar esse preço. O que talvez seja alto preço para você, o que é alto preço para mim, irmãos? Nós
O que nós precisaríamos abrir mão na nossa vida para que nós pudéssemos comparar o que Jesus pagou para morrer por mim e por você, irmãos? Ele era rei, ele era o Filho de Deus, o Criador do universo, e ele deixa de ser servido por ser rei e vem servir. Em Filipenses 2, 7-8, Paulo descreve muito bem isso, porque ele diz: esse rei, o Filho do Criador do universo, ele se esvazia a si mesmo, torna a forma de servo, ele se faz semelhante aos homens, e quando ele é achado em forma de homem, ele se humilha e é obediente até a sua morte, até a morte na cruz. O preço de se esvaziar, irmãos, o torna servo, alguém que serviu, alguém que passou por muitas coisas na sua vida, mas pagou o preço, para que eu e você, irmãos, pudéssemos estar aqui essa noite, participando dessa ceia. E a música, irmãos, que nós falamos, ela continua, porque ela diz: o preço alto foi pago, para que contigo eu fosse um, meu irmão. O preço alto, irmãos, pago por Deus, é para que eu e você, irmãos, pudéssemos ser um. Jesus passa por tudo que nós falamos, por todas as dificuldades que você pode ter lembrado aí, para que haja uma unidade entre eu e você, irmãos, para que nós não caminhemos sozinhos, para que nós não sejamos sozinhos nessa caminhada cristã. Não existe carreira solo, irmãos, nós podemos caminhar juntos. Eu e você caminhamos juntos, irmãos, e foi por isso que Jesus pagou um alto preço. E o que nos faz ter essa unidade, irmãos? 1 Coríntios 10, 17 diz o seguinte: por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Ariovaldo Ramos fala que a vida eterna, irmãos, é comunhão. Só podemos experimentar, irmãos, uma vida abundante, a vida abundante que Deus tem para nós, irmãos, em vida, hoje, aqui na terra, se nós tivermos relacionamentos, se nós tivermos comunhão, se nós tivermos unidade. Um alto preço foi pago, irmãos, por Jesus naquela cruz, e nós celebramos isso nessa noite, para que eu e você sejamos um. E a música continua falando, quando Jesus derramou a vida dele lá naquela cruz, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. O sacrifício de Cristo, então, foi o sacrifício pela unidade, o sacrifício para que eu e você estejamos juntos, para que nós tenhamos comunhão, para que nós tenhamos um relacionamento. Efésios 2, versículo 13-18 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com elas inimizades, e vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Irmãos, pela cruz, Jesus veio reconciliar nós com Deus em um só corpo, unidos, irmãos. É pela cruz que Deus aproxima eu e você, é pela cruz que nós somos aproximados de duas maneiras. A primeira, em Efésios 2,16, ele reúne, irmãos, não importa o povo, naquela época eram os judeus e os considerados que não eram judeus, os gentios, em um só corpo. Ele reúne nós, irmãos, pretos, brancos, palmeirenses, corintianos, os que votam na Dilma, os que votam no Aécio, os que votam no Eduardo, como é que é o nome? Jorge, não sei. Ele reúne todos, não importa a sua ideologia, irmãos, não importa o que você pensa, o que importa é que nós tenhamos um único objetivo e tenhamos a consciência, irmãos, de que nós servimos esse Deus que morreu para que você fossemos unidos.
morreu para que nós tenhamos unidade. A segunda coisa, irmãos, Efésios 2:18, o texto que nós lemos, ele aproxima as pessoas, dando acesso ao Pai em um único Espírito. Habita em nós o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. É com esse Espírito que nós temos acesso ao Pai. É a unidade, irmãos, é sermos um, é entendermos que o que celebramos nessa noite é o alto preço pago para que você sejamos um, que nos identifica como cristãos, como povo de Deus. Até porque, irmãos, perante Cristo nós somos todos iguais. Todos nós temos acesso ao perdão, temos acesso à graça, temos acesso à misericórdia de Deus. Precisamos viver essa unidade, porque um alto preço foi pago para que nós pudéssemos fazer parte dessa família, para que nós deixemos de ser estranhos e todos sejamos filhos de Deus. A música continua dizendo assim: e nos via redimidos por seu sangue. Efésios 1:7 diz o seguinte: em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Jesus nos redimiu, irmãos. Paulo usa a redenção aqui no texto para descrever a obra de Cristo, para cumprir o propósito, o bom propósito da vontade de Deus. E redenção, irmãos, significa um livramento mediante um pagamento de um preço. E nós começamos falando que esse preço pago foi um preço alto. Essa redenção era aplicada, irmãos, especialmente na libertação de escravos naquela época. Era um ato de comprar um escravo, tirá-lo do mercado e dizer: esse cara agora é meu, ele não está mais à venda, não existe mais negócio, porque esse escravo foi comprado. Jesus fez isso conosco, irmãos. Ele nos comprou, Ele nos livrou do cativeiro, Ele pagou um alto preço com a sua morte na cruz, irmãos, para que nós pudéssemos ser um, para que nós tenhamos essa redenção que é de graça para nós. Isso custou muito, isso custou um alto preço, isso custou, irmãos, a certeza que nós fomos redimidos pelo seu sangue, que nós somos comprados, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, que nós somos parte dessa família. E a música continua dizendo o seguinte: vocês nos viam redimidos pelo seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. E eu me perguntei aqui sobre esse bom combate, eu me perguntei se nós estamos em combate, se nós estamos em luta. E Efésios 6, 11 e 12 dá um conselho: vocês precisam se equipar, vocês precisam vestir toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, nós entendemos e nós cremos e precisamos nos atentar. Nós não podemos deixar que a nossa intelectualidade, a nossa dita inteligência faça com que nós esquecemos que existe o mal, que o mundo jaz o maligno, que o que diz Paulo aqui, a luta de vocês não é contra a carne ou sangue, existem poderes maiores. E se existem poderes maiores, irmãos, que estão militando contra nós, nós precisamos ficar atentos. E o conselho de Paulo é: vistam a armadura e olhem para o general de vocês, que é Cristo, e vamos caminhar, e vamos ficar firmes nessa batalha, vamos ficar firmes nessa luta. Mas lutamos pelo quê, meu? Que bom combate é esse? 2 Timóteo 2, 3 e 4 diz o seguinte: suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Irmãos, nós estamos prontos para uma batalha, para que nós possamos agradar o nosso general, para que nós possamos servir a Cristo, para que a nossa vida seja, irmãos, diariamente um sacrifício em louvor a Deus,
para a honra e glória do nome dele, irmãos. E que nós possamos viver uma vida, irmãos, não como Paulo diz em 1 Coríntios 9:26, eu não corro como quem corre sem alvo, corre sem nenhum objetivo. Eu não luto como alguém que esmurra o ar, sem nenhum propósito, mas não, eu tenho uma caminhada. E nós temos, irmãos, o que diz em 2 Timóteo, nós desejamos agradar aquele que nos alistou. Nós somos alistados por Cristo. E nós precisamos então, irmãos, agradar o nosso general, para que, como Paulo disse em 2 Timóteo 4:7, nós possamos um dia dizer: eu combati o bom combate, eu caminhei com esse general, eu passei uma vida agradando esse general. E se nós estudarmos a vida de Paulo, irmãos, nós vamos ver que a afirmação de Paulo, nós podemos falar: cara, é verdade, Paulo combateu um bom combate, porque fez uma diferença na sua geração, passou por dificuldades, mas deixou as cartas, foi alguém que realmente impactou a sua geração. E que nós possamos, irmãos, um dia falar: nós combatemos um bom combate, nós podemos acabar nossa carreira, como Paulo disse, nós podemos guardar a fé. E a música continua, e a próxima frase diz, irmãos, que é lado a lado trabalhando. Lado a lado trabalhando. E nós já falamos sobre estarmos unidos, sobre como Cristo morreu para que eu e você fôssemos um. Mas eu queria ler Eclesiastes 4:9, que diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Lado a lado, irmãos, trabalhando, unidos, mas não unidos por somente estar unidos, não unidos somente para que nós possamos celebrar, porque fazemos isso nessa noite, olhando essa mesa com muita alegria, mas a música fala: vocês precisam estar unidos, lado a lado, trabalhando. E para que nós trabalhamos, Leandro? E a música fala: sua igreja edificando, lado a lado, trabalhando para edificar a igreja, lado a lado, para edificar a igreja de Cristo. Jesus, em Mateus 16:18, diz o seguinte: ele disse para Pedro: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Efésios 2:19-22, Paulo diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Irmãos, nós fazemos parte dessa construção. Nós estamos baseados no fundamento dos apóstolos, no fundamento dos profetas, e nós somos então, irmãos, juntamente nós somos edificados para que nós sejamos moradas de Deus pelo seu Espírito. O Espírito habita de nós, e aí com essa habitação do Espírito em nós, irmãos, e nós querendo, desejando agradar o nosso general, nós vamos caminhando e a igreja vai sendo edificada, não sozinho, mas caminhando junto com você, não sozinho, mas caminhando em unidade, caminhando em relacionamento, caminhando em amor. E a música continua e diz o seguinte: e rompendo as barreiras pelo amor. Não há nada, irmãos, que não se renda ao amor. Não há nada que não se renda ao amor. 1 Coríntios 13, versículo 7, e a primeira parte do versículo 8 diz: tudo sofre o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Qualquer barreira pode ser rompida pelo amor, irmãos. Qualquer indiferença pode ser rompida pelo amor. Qualquer mal entendido pode ser rompido pelo amor. Qualquer necessidade de estarmos em mais comunhão, em mais unidade, em mais relacionamento pode ser feito pelo amor, irmãos. As barreiras podem ser rompidas quando nós nos amarmos, quando nós entendermos, irmãos, que nós recebemos um amor tão grande de Deus, dando seu Filho para morrer, para pagar esse alto preço
por nós, irmãos, que nós deveríamos transbordar também e replicar esse amor e olhar essa mesa e olhar para o irmão que está do teu lado e dar um beijo nele e falar: irmão, eu te amo, mesmo que você tenha votado na Dilma, não importa, eu amo você. E a música continua dizendo: e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, irmãos, é na força do Espírito. A nossa vida, irmãos, não pode ser uma vida baseada simplesmente na nossa intelectualidade. Existe um Espírito que habita em nós, é esse Espírito que nos dá força, é esse Espírito que nos ajuda. João 14:26, Jesus diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É esse Espírito, irmãos, que nos ajuda a também muitas vezes pagar um alto preço, também muitas vezes nos ajuda a amar, muitas vezes nos ajuda a aceitar. E a música diz: a força do Espírito Santo, nós podemos proclamar aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Irmãos, nós cantamos muitas coisas sem prestar atenção. E se você é daquela linha que diz que a palavra tem poder, você precisa tomar cuidado, porque quando você sair do teu lugar depois de cantar algo assim, alguém vai pisar no teu pé. Porque a música está dizendo: pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Esse preço é alto também, irmãos. É o preço de aguentar o irmão. É o preço de aguentar o irmão. É o preço, irmãos, de pegar a bacia como Jesus fez e lavar pés. É o preço de ser menos você e mais Jesus. É o preço de abandonar muitas vezes o que nós julgamos certo, irmãos, por entendermos que o nosso irmão pode ser desviado, pode ser escandalizado. É o preço de ser um só coração no Senhor. E eu lembro de uma ilustração, irmãos, que o meu irmão, que é pastor também, fez numa ceia que me marcou bastante. Ele diz o seguinte: quando você pega um pão, esse pãozinho aqui, quando você come um pão, ele é tão sequinho que fica incomodando a tua garganta, fica pegando aqui, você não vê a hora de beber logo o cálice, porque você está com a boca seca, você come o pãozinho, ele fica aqui incomodando. É a mesma coisa o irmão. Às vezes tem uns que incomodam a gente bastante, incomodam a gente, mas nós pagamos o preço, irmãos, de sermos um só coração do Senhor. Como nós falamos antes, não existe nenhuma barreira para o amor, irmãos. Quando alguém pisar no teu pé, dê um abraço. Quando alguém te xingar, dá o outro ouvido para xingar de novo. Quando alguém, como Jesus disse, bater no lado direito, você dá o lado esquerdo. E aí, irmãos, as barreiras vão ser derrubadas, e é o preço que nós precisamos pagar para ser um só coração no Senhor, o preço da aceitação. E a música continua e está acabando, e diz o seguinte: por mais que as trevas militem, e militar, irmãos, é uma arte militar, e além de nós termos que aguentar os nossos irmãos que pisam no nosso pé, irmãos, nós precisamos ainda aguentar o diabo, que fica como um leão buscando nos tragar, irmãos. Existe, irmãos, uma organização militar do inferno lutando contra você, lutando contra nós. Tem exército, tem soldado, tem o general deles lá também, tem um monte de gente, irmãos, fazendo um esforço enorme para que nós estejamos separados. Uma guerra contra essa unidade, irmãos, tentando fazer com que eu e você não sejamos um. Nós não podemos deixar que isso aconteça, irmãos. Além do nosso esforço constante para manter a unidade, das dificuldades que nós já temos por termos um irmão que pensa diferente de nós, irmãos, o diabo tenta com as suas setas inflamadas minar a nossa comunhão. Mas a música muito sábia escrita diz o seguinte: com nossos olhos em Cristo, irmãos, e aí nós podemos olhar para Jesus, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as dificuldades que nós vemos no nosso relacionamento com os nossos irmãos, não olhar para as investidas do diabo, irmãos, mas nós podemos
olhar para Cristo. E Hebreus 12:2 diz: ó, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do Pai. Irmãos, nós podemos olhar para Cristo, fitar os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E quando nós olharmos para Jesus, irmãos, que pagou um alto preço, é isso que nós celebramos nessa noite, deixarmos todas as coisas de lado, irmãos, nós vamos conseguir terminar junto com a música que diz que unidos iremos andar. Eu queria que você abrisse comigo para terminar em João 17:21. João 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Foi a frase que a Luciene mandou para nós do grupo de louvor hoje à tarde. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que sejamos um, irmãos, junto com Cristo, junto com Deus, com os nossos olhos em Cristo, rompendo qualquer barreira pelo amor, para que sejamos um com o nosso irmão. E quando nós trocarmos o cálice nessa noite, irmãos, que essa consciência de que nós precisamos ser unidos, consciência de que nós precisamos do nosso irmão, seja uma realidade nas nossas vidas. Quando a gente comer o pão que vai ficar meio incomodando aqui, a gente possa beber logo o cálice, junto com o nosso irmão, reafirmando o compromisso que nós temos de amá-lo, de servi-lo, de suportá-lo, de caminhar unidos em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra comigo em 1 Coríntios 11. Coríntios 11, 23, Paulo diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós entendemos que participamos nessa noite anunciando a morte, celebrando a ressurreição até que Jesus venha, celebrando nessa noite a nossa unidade, celebrando o alto preço que foi pago para que eu e você pudéssemos ser um. E quem pode participar dessa noite? Entendemos que primeiro aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entendemos que depois de aceitar Jesus, automaticamente você entende que quer expressar isso publicamente. Isso é feito através de uma das duas ordenanças feitas por Jesus, deixadas para nós: a ceia e o batismo. Então você que é batizado
pode participar. Nós temos uma exceção aqui, eu não pude falar isso na semana passada, mas vocês conhecem o Emerson e a Natália. Eles aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador deles, mas não tiveram oportunidade de se batizar ainda, por uma dificuldade logística que a igreja tem, mas entendem sobre batismo e querem se batizar. Com essa circunstância eles podem ceiar com a gente, porque não é que eles não queiram se batizar, é porque nós como igreja não conseguimos prover imediatamente que eles sejam batizados. Então, eles podem participar, porque entendem sobre batismo e querem se batizar, diferente de alguém que fala, não quero me batizar. Se você não quer se batizar, você não pode participar, porque entendemos que é no batismo que é externalizado, que você morre para o mundo e vive para Deus. Aceito Jesus, sou batizado, ou quero me batizar, mas não tenho oportunidade, e tenho comunhão com a igreja, faço parte de uma comunidade, sou unido com essa comunidade, representada hoje com a Graça e Paz ou por uma outra igreja que você faz parte e nos visita hoje, mas você está aliançado, unido em comunhão com essa igreja. A ceia fala sobre comunhão também, e por isso você é convidado a participar conosco, é convidado a comer o pão, é convidado a beber o cálice nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria convidar aqui o